Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Yasmina Vega, eu faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master OAB e hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito interessante para a segunda fase agora da OAB, que vai ocorrer né, no dia 21 de janeiro para a próxima fase, que é quais são os materiais permitidos e quais são os materiais proibidos. É importante que você saiba desde agora, que está iniciando os estudos para a segunda fase, né? Você está fazendo aí a sua segunda fase aqui no Master OAB ou em algum outro curso, mas você iniciou seus estudos agora. Então você precisa saber quais são os materiais que você precisa e quais são os materiais que você precisa descartar logo de cara. Então, agora no início, que a gente vai fazer a compra em papelaria, que a gente vai selecionar o que a gente vai querer, se pode post-it, se pode etiqueta, quais são os vademecums, na verdade, né? Qual é o vademecum, qual é o código, qual é a legislação que você precisa ter na sua prova, o que é permitido você levar, o que é simplesmente totalmente discutível aí, que você não pode levar de jeito nenhum, pois isso causa até um recolhimento do seu material no dia da prova. Então, você precisa ficar ligado nesses procedimentos e nesses materiais que são permitidos e são proibidos. Então, para não dar bobeira, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Quais são os materiais que você precisa levar no dia da prova e quais são os materiais que você não precisa nem se preocupar. Nem se preocupar em comprar, nem se preocupar em ter durante essa sua preparação. Beleza? Lembrando, gente, que o material é fundamental no dia da sua prova. O material correto, o material atualizado é fundamental. Por que, Yasmin, é fundamental? Acho que todo mundo fala isso e todo mundo que vai para a segunda fase sabe que o material de apoio, aquele material que você vai consultar ali no dia da prova, é fundamental. Porque você vai precisar fundamentar, justificar todas as suas questões e peça com aquele material. Então, é um auxílio que você precisa estar familiarizado. Então, o ideal é que você já tenha esse material. Eu vou falar qual é o material permitido que você precisa levar no dia da sua prova. Então, assim, ter um material atualizado, ter um material que você já conhece, ter um material ali que você está trabalhando junto com ele, está fazendo a sua preparação, você está vendo onde os artigos estão dispostos, faz toda a diferença. Então, assim, se você já está pensando aí em gastar uma graninha ou aproveitar essas promoções aí do mês de novembro para comprar o seu material, já fica ligado no que você pode comprar, certo? Lembrando que eu não vou falar de nenhuma fase específica. Eu não vou falar qual vai ser o material de penal, qual vai ser o material de trabalho. Isso você descobre assinando a segunda fase. Com certeza, sem dúvidas nenhuma, a primeira aula o professor fala sobre isso. Nessa aula de introdução, o professor fala qual o material pertinente para você, qual o material que ele indica, certo? Aqui eu vou falar de uma forma genérica o que você não pode levar, o que você pode levar no dia da sua prova. Então, fica ligado para não marcar bobeira e dar tudo certo lá no dia, certo? Então, vamos começar. Materiais proibidos e permitidos na segunda fase. Quais são os materiais permitidos? Ou seja, que você logo de cara já pode comprar, já pode se arriscar aí sem medo nenhum, né? Marcação de código é uma coisa que dá aquele medinho, né? Porque você está mexendo com o seu código, você vai começar a rabiscar ele, vai começar a colocar informações, então você precisa saber quais as informações que eu posso marcar, quais as informações que eu posso ter dentro do meu código, quais são as marcações que eu posso fazer, quais são os materiais auxiliares que eu posso ter dentro do meu vademecum no dia da prova. É isso que a gente vai falar aqui hoje, certo? Tudo que eu tirei daqui, tudo que eu vou falar está no seu edital. Então, nada vai fugir do edital. Tá? Eu não peguei nenhum tipo de informação de algum lugar, não. Eu peguei do seu edital, do edital do 24º exame, então está super atualizado. Então você vai ter por base as informações do último edital, não precisa ter medo quanto a essas informações, certo? Eu só destaquei, eu só vou chamar atenção para você dos itens que estão colocados lá. Tudo bem? Vamos lá comigo, então. Primeiro ponto, legislação não comentada, não anotada e não comparada. Aqui ele fala que é permitido que você leve uma legislação, mas essa legislação não pode ser anotada, não pode ser comentada, não pode ser comparada. Hoje em dia a gente tem muito material auxiliar, né? Por exemplo, com o lançamento do novo CPC, a gente teve aquela legislaçãozinha comparada entre o antigo e o novo CPC.
não é permitido. Você pode levar aí o seu códigozinho, a sua legislação, né, simplificada, aqueles pequenininhos ou aqueles grandes, enfim, a legislação, mas ela pode ser compacta, inclusive, mas ela não pode ser comentada, não pode ser anotada, não pode ser comparada. Então, esse tipo de legislação em que compara o Código de Processo Civil de 1973 com o de 2015, você não pode ter no dia da sua prova. O que você pode ter é o seu código aí de processo civil de 2015, puro e simples, sem ter essa comparação. É só um exemplo, então, legislação super permitida, né? Mas não pode ser comentada, não pode ser anotada, não pode ser comparada. Hoje em dia a gente tem muita coisa no mercado, então você precisa ficar atento ao que pode, ao que é permitido, ao que não é permitido. Continuando com as permissões, tá, gente? Segundo ponto, códigos inclusivos organizados. Ele fala aqui que é um código organizado, ele não é comentado, ele não é comparado, ele não tem anotações extras do autor. Ele é um código organizado, ou seja, é pura e simples letra da lei, mas de uma forma organizada para o aluno aí ter esse tipo de auxílio. Aí ele continua, que não possuam índices estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações. Bom, aqui ele fala que você não pode ter nenhum código aí que tenha esse índice estruturando o roteiro de peça, que tenha informações de informativo, jurisprudencial, ou quaisquer comentários, anotações ou comparações. Comentários, tanto comentários pessoais, né, feitos à mão, não pode, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quanto qualquer comentário do autor dentro do seu código. Então, é um código, gente, que não pode ter nenhum tipo de informação além daquela que você vai precisar no dia da prova, que é pura e simples a letra da lei. Então, ele fala que é um código organizado, mas que não possui índices estruturando roteiros de peça. Então, não tem ali uma estrutura da peça, né? Ou qualquer índicezinho que vá lá fazer remissão a todas as peças que você precisa, como se tivesse uma estrutura. Então, a ideia é, você compra tanto o código que seu professor vai indicar, que eu tenho certeza, e você preste atenção nisso, tá? Códigos organizados, pode ser. A CLT, por exemplo, tem muita CLT que é uma CLT organizada, em que ele coloca ali, o autor coloca o artigo e embaixo ele faz algumas remissões. Remissões à Constituição Federal, por exemplo, a súmulas e OJs. Então, embaixo daquele artigo, ele reúne para você quais são os dispositivos que são importantes. É isso que é organização. Isso facilita muito na sua prova, porque se você sabe do tema que está sendo tratado na questão ou na peça, você vai direto no artigo e naquele artigo tem todas as informações, os links remissivos importantes para a sua prova, de uma forma organizada, facilita muito na hora que você fundamentar a sua questão ou a sua peça. Então, esse é o objetivo de ter um código organizado, certo? E não estruturado, não comentado, não comparado, não anotado de forma alguma. Se tiver na frente da capa, código anotado, esquece. Isso não é permitido, certo? Então, a gente vai continuar com as permissões. Olha lá, eu coloquei um exemplo aqui até dessa CLT que eu acabei de falar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver com muito detalhe, né? Mas está escrito aqui, artigo 1º, esta consolidação institui não sei o que, nananana, as normas, nananana. E embaixo tem Constituição Federal e todos os artigos pertinentes a esse artigo 1º. Na segunda folha, olha lá, artigo 2º, e embaixo tem artigos da Constituição Federal, artigos de outra lei, e orientação jurisprudencial, artigos do Código Civil, decreto, enfim. Ele reúne para você de forma organizada quais são os artigos pertinentes, quais são os artigos que te interessam quando você for olhar esse artigo 2º da CLT. Tudo bem? Olha lá, CLT organizado, inclusive, né? O nome organizado pode, anotado, comentado, estruturado, seja qual for o outro nome, não pode, comparado, né? Queria lembrar. Continuando. Vamos lá comigo. Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais podem, inclusive organizados, desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Certo?
Leis de introdução dos códigos é permitido. Instruções normativas também. Índices remissivos em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturem roteiros de peças processuais. O índices remissivos, não sei se você já reparou que dentro do seu vade-mecum, antes de cada código, antes de cada legislação, você encontra um índice remissivo. E ele pode ser tanto por ordem alfabética, quanto por temas. Então, vai estar escrito ali, contrato de trabalho, quais são os artigos que são pertinentes a esse tema. Um outro tema, vou falar crimes contra a honra. Então, ali embaixo tem todos os artigos pertinentes a esse tema. Então, a ideia é que você, no dia da prova, possa utilizar esses índices remissivos para se achar ali no meio daquela resolução. Então, assim, gente, aproveitem, usem e abusem dos índices remissivos. Lembrando, índice remissivo é permitido, bem como remissões simples. A gente vai falar daqui a pouco remissões que você pode fazer. Você pode escrever lá com seu lapisinho e tudo mais, fazer as remissões pertinentes em cada artigo, de forma simples, de forma clean, né? Vamos dizer assim. Então, índices remissivos em ordem alfabética ou temáticos, super pode. Eles só não podem se eles estruturarem roteiros de peças processuais. Certo? Vamos continuar? Além disso, exposição de motivos, regimento interno, resoluções dos tribunais, mais uma vez, super permitido, gente. Simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. Eu falei para você que a simples remissão a artigos ou a lei é permitida. Então, geralmente os professores ensinam os alunos, né? Instruem os alunos, dão a instrução para eles de como fazer essa marcação, de como fazer essa remissão. A remissão ela é feita de forma, como diz aqui o seu edital, de forma simples. De forma simples é sem estruturar peça ou fazer algum tipo de indicação além do que você precisa ali naquele momento. Então, a remissão, gente, ela vai ser feita, pode ser feita de caneta, pode ser feita a lápis, tá? A gente indica até que seja feita de lápis, porque se tiver algum tipo de problema, você apaga e não tem o seu código confiscado, tá? No dia da sua prova, vai ter um fiscal que vai olhar o seu código. Então, antes de você começar, sentar na sua cadeira, o fiscal vai pegar o seu vade-mecum e vai folhear para saber o que tem de permitido ali dentro, se você cumpriu tudo que estava escrito no edital. Se você não fez nenhuma anotação pessoal, se as suas remissões estão de acordo com o que está escrito no edital, se você não usou nenhum tipo de material que é proibido. Então, ele vai folhear o seu vade-mecum. Se tiver tudo ok, tudo dentro das permissões, você vai receber o seu vade-mecum e vai sentar para esperar pela sua prova. Então, assim, marcações com marca-texto é super permitido, desde que seja de forma simples, sem estruturação de peça, bem como remissão de artigos ou lei. Então, do lado daquele artigo ali, o artigo 20, que você quer tanto, que é tão importante para a sua prova, você pode puxar uma setinha e escrever, não precisa escrever de acordo com o artigo tal. Puxa uma setinha e escreve o artigo que você quer fazer aquela remissão, que você quer ligar, porque no dia da prova, você vai precisar fundamentar suas questões e peça. E para isso, você não pode perder muito tempo, porque se você ficar lá folheando, catando para achar todos os artigos que falam daquele assunto e você perder um grande tempo, você vai papar mosca, porque gestão do tempo é uma das coisas importantes na hora da sua prova, para você ter um bom desempenho no final. Então, assim, no dia da prova, tá enrolado? Gente, faz previamente as remissões, já vai com o seu código todo amarradinho, como a gente diz, vai com ele todo redondinho, para que no dia da prova você vai lá naquele artigo que está dizendo que você precisa entender para a sua questão e pegar todos os artigos, todas as súmulas, todas as jotas, tudo que for pertinente àquele assunto, sem precisar perder muito tempo catando no seu código, catando no seu vade-mecum com todas as informações. Você tem o seu material aí de apoio para te apoiar, como diz. Então, não é para ele te embaralhar no dia da prova, te atrapalhar, tá? Porque tem muita informação ali, então você fica atrapalhado, não sabe onde achar. Então, já fica familiarizado, já pega o seu material, já começa a fazer suas marcações e remissões, certo? Então,
Utilização do marca-texto, né? Simples utilização do marca-texto e fazer realização de remissões simples aos artigos e leis, super permitido, tá? Eu coloquei até aqui um exemplo de como fazer as marcações simples, né? Você pode sublinhar com uma caneta colorida para identificar o que você precisa saber dentro daquele artigo, com uma cor diferente, uma cor azul. Você pode também fazer remissões assim como eu coloquei aqui do lado, ó. De acordo com a súmula tal, 498 do STJ, esse artigo aqui, 6º, se eu não me engano, artigo 6º que fala aqui de tributário, certo? Ficam isentos do imposto sobre a renda os seguintes rendimentos, aí o que é importante, saber quando você estiver lendo esse artigo 6º, eu preciso lembrar da súmula 498 do STJ. Então, eu amarrei aqui, coloquei aqui a remissão, para que não fuja no dia da prova, eu consiga um ponto a mais quando a banca cobrar essa súmula, esse artigo no dia, certo? Lembrando que toda a sua prova, ela precisa estar fundamentada. Então não adianta você responder a questão, gente, pura e simplesmente com sim, não, de acordo com o artigo tal. Não, você precisa fundamentar direitinho. Tá? Você precisa escrever tudo que você precisa justificar, mas você precisa também fundamentar. E não fica tímido com a colocação dos artigos, súmulas, das leis que forem interessantes e pertinentes àquele tema. Então, assim, lembrem bem, fundamentar na hora da sua prova, você não precisa ter timidez. Então, você pode colocar a quantidade de artigos de você que for interessante, que for sobre aquele tema, que tiverem a ver com aquele assunto que você está escrevendo, claro, né? Então, assim, você não vai ser descontado pela banca se você colocar a coisa a mais, né? Você só não vai ganhar ponto se não tiver aquilo que estiver no espelho de correção. Então, não arrisca. Coloca tudo, não arrisca. Arrisca, né? Não fica tímido aí. Não vou colocar artigo demais. Não. Coloca o suficiente para você conseguir aí o ponto que a banca procura, certo? Então, vamos continuar. Além disso, o que é permitido? A gente estava falando que é permitido simples utilização do marca-texto, que é permitido remissão simples, código que não é comentado, que não é anotado, e separação de códigos por clips. Então, você pode usar e abusar dos clips coloridos. Então, você pode utilizar, sim, no dia da sua prova, clips de várias cores. Além disso, utilização de separadores de códigos, lembrando, fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do direito ou às leis. Então, essa etiquetinha que já vem da gráfica, né, impressa, escrito lá, Código Penal, CP, Constituição Federal, que tem todas as legislações, né, de certa forma, às vezes ela também faz indicação, um artigo, né, o artigo 492 da lei tal. Então, quando ele faz esse tipo de indicação, ela já vem impressa. Então, você vai utilizar o quê? Para organizar o seu código. Vai utilizar para otimizar o seu tempo no dia da prova, para você conseguir acessar e conseguir encontrar os artigos, os códigos com mais facilidade. Alguma coisa? Algum erro, Thiago? Tá tudo bem? Então tá bom. Como eu tava falando, separadores de códigos, tá? Fabricados por editoras. Então, os códigos, as etiquetas, né? Que já tiverem impressão, já forem impressas. A gente fala muito da etiqueta da marca fácil, que a gente consegue encontrar no mercado, né? É uma marca que a gente consegue indicar, porque existe no mercado muitas etiquetas dessa editora aí, fabricadas por ela. Então, a gente indica, eu até coloquei aqui no Vademecum, um Vademecum todo separadinho, para que vocês consigam ter ideia do que eu tô falando. Porque etiqueta que for em branco, você vai ver daqui a pouco comigo que não é permitida. É permitida esses separadores de códigos que forem fabricados por editoras ou outras instituições que já vierem da gráfica prontinho para você colar no seu Vademecum, tá? Não é permitido aquelas etiquetinhas em branco para você escrever. Sabe, aquelas fluorescentes, meio transparentes, que a gente utiliza direto no marca-texto, no Vademecum, para separar? Ou então a gente escreve lá,
Código Penal, Código Civil, e a gente cola para separar os nossos códigos, essa não é permitida, já dei um spoiler, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, etiqueta que for aí, já tiver sido impressa, né? Você consegue comprar ela já pronta, é super permitido. Aí, eu vou lembrar para você que ainda não sabe ou está na dúvida do que fazer agora. Segunda fase da OAB com 75% de desconto. Então você entra lá no nosso site. A nossa Black Friday foi prorrogada. Pelo menos até sexta-feira a gente garante para você esse preço, sexta-feira amanhã. Então, gente, segunda fase da OAB com 75% de desconto. Se você não conhece, se você não sabe o que tem no nosso site, entra lá para você conferir todas as novidades. A gente tem segunda fase de penal, civil, trabalho e administrativo, tá? Então, assim, é muito legal. Os professores estão muito dedicados. Então, se você não conhece o que tem, não sabe quais são os benefícios, eu te explico um pouquinho agora, tá? Você se tornando um assinante anual do Master OAB, ou um assinante anual, um assinante semestral, um assinante mensal, depende do estilo de assinatura que você vai fazer, você tem acesso liberado a todo o conteúdo do site. Quando eu falo todo o conteúdo do site, eu estou falando de videoaula, eu estou falando de materiais, além do acompanhamento que você vai ter dia a dia do seu agente de aprovação. Então, todos os dias tem uma pessoa que fica à sua disposição. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema, alguma, sei lá, não estou conseguindo estudar, estou com problema de organização, a gente está aqui para te ajudar. Então, a ideia é que você tenha um acompanhamento de perto de uma pessoa que vai ser esse agente de aprovação e tenha total auxílio durante a sua segunda fase, certo? Além disso, toda semana a gente tem aula ao vivo, já começaram as aulas ao vivo. Essa semana, inclusive, foi a primeira aula das segundas fases. Então, toda segunda fase tem a sua aula ao vivo e monitoria durante a semana. Então, toda semana, eu vou repetir, tô repetindo pra caramba, mas toda semana tem aula ao vivo e tem monitoria. Então, você não vai ficar aí jogado a tanto conteúdo do site. Você vai ter uma pessoa que vai te ajudar diretamente. Além disso, no site você vai encontrar um plano de estudos. Então, se você é desorganizado, você não sabe por onde começar, baixa. Tem o PDF lá no site. Baixa, faz o download do plano de estudos e segue aquele plano de estudos. Se você tiver algum tipo de dúvida, a gente está aqui para ajudar também, tá? E nesse plano de estudos o que tem, Yasmin? Tem as videoaulas, tem as leis que você precisa ler, tem a indicação do que você precisa fazer dia a dia, as aulas de peça, o que você precisa fazer de exercício. Além disso, toda semana, toda sexta-feira tem um simulado. A gente libera um simulado para você conseguir realizar, treinar, porque esse é o objetivo, treinamento. Você precisa treinar para ter um bom desempenho lá no dia 21 de janeiro, certo? Então, aproveita a promoção. Se você ainda está aí desconectado, não sabe o que fazer, são muitas opções. A gente está com essa promoção de 75% na segunda fase da OAB, certo? Então, vamos continuar? A gente estava falando de materiais e procedimentos permitidos, né? Agora a gente vai falar dos materiais e procedimentos proibidos. A gente já falou dos permitidos, agora a gente vai para os proibidos, certo? Aquele que você precisa evitar a qualquer custo no dia da sua prova. Olha lá. O que você não pode levar? Códigos comentados, anotados, comparados ou com organização de índices estruturando roteiros de peças processuais. A gente já falou isso aqui. Código, super permitido, mas pode ser um código comentado? Pode ser um código comparado? Pode ser um código anotado? Não, não pode. Ele tem que ser um código simples, ele pode ser organizado com remissões, né? Remissões a outros artigos, mas ele não pode ser um código comentado, anotado e comparado. Além disso, jurisprudências, anotações pessoais ou transcrições. Você pode levar o seu caderno no dia da prova? Você não pode levar o seu caderno no dia da prova. Você pode ter anotações pessoais no seu código, na sua legislação. Você quer fazer uma anotação muito pertinente? Oi, Thiago. O João Fernando está perguntando se artigos riscados com marca-texto é permitido. Artigos riscados com marca-texto? Você riscar o circular de colorido, não tem problema, tá? Você marcar o seu artigo com marca-texto, não tem nenhum problema. Continuando, anotações pessoais podem? Não podem. Então você pode pegar o seu vade-mecum, você pode pegar o seu código e fazer algumas anotações ali, lá no rodapé,
lá em cima, nas laterais, não pode, gente, pelo amor de Deus. Quem estiver utilizando um vademecum, tudo bem, ele está atualizado, mas você utilizou ele na faculdade durante esse ano todo, né? Ou então você comprou ultimamente e já fez algumas anotações. Não é permitido, apaga agora. Se tiver de lápis, apaga. Se tiver de caneta, sinto muito, você precisa comprar um outro material. Não pode anotação pessoal dentro do código, tá? Se você escreveu alguma coisa, algum tipo de comentário, colocou que a teoria é tal, não pode nenhum tipo de anotação desse tipo. Transcrição, para levar no dia da prova, muito menos. Ai, desculpa meu cabelo. Pronto. Botei para trás para não atrapalhar. Continuando. Cópias reprográficas, ou seja, xerox. Não pode. Xerox, nenhum tipo de xerox pode. Você não pode nem grampear no seu material. Você não pode levar nenhum tipo de xerox para o dia da sua prova. Jurisprudências comentadas, anotadas ou comparadas. Não pode, tá? Além disso, utilização de marca-texto, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei de forma a estruturar roteiros de peças processuais e ou anotações pessoais. Então, post-it, gente, se você não sabia que post-it era proibido, agora certamente eu te dou essa resposta. Não é permitido post-it dentro do seu código, dentro do seu material para o dia da sua prova. Então, se você comprou um monte de post-it achando que poderia usar, guarda para o seu estudo posterior, tá? Guarda para depois, para você fazer qualquer coisa com ele. Mas no dia da sua prova, no seu vademecum, você não vai poder usar post-it, certo? Você vai poder utilizar o marca-texto, inclusive para marcar os seus artigos, marcar o que você achar importante dentro do seu código. Mas você não pode usar esse marca-texto ou fazer nenhum tipo de símbolos ou fazer remissões que tendem a formar, estruturar roteiros de peças processuais. E quando eu falo símbolo, eu tô falando uma estrelinha, um triângulozinho, uma bolinha. Então, você fazer algum tipo de símbolo que indique que você está estruturando a peça dentro da sua prova, tá? Então, símbolos não são permitidos, bem como post-its. E eu coloquei aqui a foto, tanto de um post-it, né, anotado dentro do vademecum, quanto esse vademecum aqui esse códigozinho, né, esse conjugado de tributário. Então, aqui do lado, você tá vendo que tem vários post-its colados, tem algumas etiquetas coladas. Não é permitido, tá? Post-it totalmente vedado, totalmente proibido, certo? Continuando, utilização de notas adesivas manuscritas, em branco ou impressas pelo próprio examinando. Lembra que eu falei aqui daquelas notas adesivas coloridas? Que a gente ama, que são fluorescentes, que a gente utiliza em tudo. Eu utilizo em várias coisas da minha vida. Eu saio tacando aquelas notas adesivas em tudo. O meu código, meu vademecum é todo separado com aquele tipo de adesivo. Mas no dia da sua prova, você pode levar? Você pode colocar no seu vademecum? Você pode colocar no seu código? Você não pode. Nota adesiva em branco, não pode. Aí logo embaixo já vem falando, ó. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Então, esse tipo de separadores, né, também são essas notinhas adesivas em branco. A gente utiliza muito essas notas adesivas em branco para ser os separadores do nosso código. Então, não pode esses separadores em branco que exigem que você escreva, né, nele alguma coisa. Não, nem em branco, nem escrito, com anotações pessoais suas. Não é permitido notas adesivas ou separadores em branco, que já não venham impressos, certo? Vedado. Então, se você comprou, utiliza para alguma outra coisa, tá? Além disso, impressos da internet. Gente, impressos da internet. A gente vem enfrentando aí muitas atualizações, né? Todo dia o surgimento, uma publicação de uma lei nova, então geralmente o nosso vademecum fica desatualizado para ontem. Então, você tem um vademecum de segundo semestre de 2017 que está desatualizado já. Então, você tem aquela ideia de imprimir do site do Planalto uma folha com os artigos novos que foram modificados. Você pode pegar essa folha, esse impresso, ou então você escrever no seu vademecum quais foram as alterações dessa lei, etc. Não, não.
você não pode levar impressos da internet. Então, eu tenho muitos alunos que me perguntaram na última prova, Yasmin, eu posso imprimir os artigos dessa nova lei, lei das gorjetas, por exemplo, eu posso levar para a prova essa xerox, esses impressos da internet, junto com o meu vade-mecum? Eu não vou escrever nada, eu só vou imprimir da internet no site do Planalto, essa folha eu vou levar grampeada, ela vai estar toda em branco, eu não vou ter nenhum tipo de anotação, mesma coisa que eu estiver levando lá no código. Pode? Não pode. Então, como a gente vem enfrentando esse tipo de problema, ou vocês adquiram, né, na verdade, comprem um novo vade-mecum, um novo código, se você não tiver nenhum tipo de condição de fazer isso agora, tem aqueles mais compactozinhos, que são menores, então, que são mais baratos. Então, se você quiser levar alguma coisa atualizada para complementar o seu vade-mecum, já que ele ficou desatualizado com a publicação dessa nova lei, você precisa ter essa lei no dia da sua prova, então, compra um vade-mecum, um códigozinho compacto, que esteja atualizado, mas que seja uma legislação permitida, igual a gente falou, pode ser uma legislação compacta, pode ser uma legislaçãozinha, mas não pode ser xerox ou impressos da internet. Então, você não pode tirar xerox do site do Planalto, ou tirar xerox dessa lei, desses artigos que foram modificados e levar no dia da sua prova. Você vai ou precisar comprar um novo vade-mecum, um novo código, ou algum tipo de legislação única, individual, né, compacta para o dia da sua prova. Tudo bem? Esclarecido? Então, vamos continuar. Informativos de tribunais também são proibidos. Livros de doutrina, revistas, apostilas, calendários, anotações. Gente, não pode. Você não pode chegar com uma malinha no dia da sua prova, estacionar lá na sua mesa, abrir e tirar vários livros de vários autores, vários livros de doutrina. Você não pode levar apostila, calendário, anotações. Então, no dia da sua prova, o que você vai precisar levar, né, é o seu código, a sua legislação, no máximo, organizada, tá? Dicionários ou qualquer outro material de consulta. Dicionário também não é permitido. Se alguém tinha dúvida em relação a isso, Yasmin, eu posso levar o vade-mecum, mas eu posso levar o meu dicionário para, na hora que eu estiver escrevendo a minha peça, redigindo lá a minha peça, eu constar? Também não. Legislação comentada, anotada ou comparada. A gente já falou aqui várias vezes. E eu tô repetindo. Legislação comentada, anotada ou comparada? Não pode. Então, se você estava na dúvida, se você levava aquela legislação anotada, aquela legislação comparada, por exemplo, do novo CPC com o CPC antigo, gente, não é permitido, certo? Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais comentados, anotados ou comparados. Então, grava na sua mente. Tudo que for comentado, anotado e comparado, eu não posso. O que for organizado, eu posso. Comentado, anotado e comparado, eu não posso meter a mão ali, comprar, adquirir para o dia da minha prova, certo? E, para finalizar, eu tenho um desconto do Master OAB. Gente, segunda fase da OAB com 75% de desconto. Era isso que eu queria falar para vocês agora. A gente encerrou aqui os nossos materiais permitidos e os materiais que são proibidos na nossa segunda fase. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem me perguntar. Mas antes de a gente encerrar, eu queria dizer para vocês que a nossa segunda fase da OAB está com desconto, com 75% de desconto. Então, se você estava na dúvida qual curso escolher, qual curso que vai te auxiliar durante essa preparação, você já encontrou. Então, entra lá no site masteroab.com.br/segunda fase, que tem todas as informações sobre as segundas fases aqui no Master OAB, detalhadazinhas. Então, eu vou citar para você, eu vou tirar algumas dúvidas, vou dizer assim, de alguns questionamentos que a gente recebe frequentemente. Por exemplo, Yasmin, as aulas são ilimitadas? Eu posso assistir quantas vezes eu quiser? Eu não entendi muito bem como funciona, porque geralmente nos cursos que eu compro, ou que eu já comprei, haviam limitações, né, de visualização. Então, já adianto, as aulas você pode assistir quantas vezes você quiser, cada vídeo quantas vezes você quiser. É ilimitado, tá? Pensa que você vai estar assinando um Netflix, alguma coisa do tipo. Você vai assinar e você pode desfrutar de todo o conteúdo que tem ali naquele site. É dessa forma. Você assina e você ganha tudo que tem ali dentro. E tudo que tem ali dentro é o quê, Yasmin?
Bom, todas as videoaulas da segunda fase, então tem todas as aulas de peças já gravadas. Então, se você quiser estudar hoje, começar hoje, agora, assinei o site, você já leva tudo para você. Você já pode assistir todas as aulas de peças. De quais disciplinas? Penal, segunda fase de penal, trabalho, civil e administrativo. Penal com o professor Leonardo Galardo. Civil com o professor Alexandre Flesch. Trabalho com o professor Leandro Antunes. Direito Administrativo com o professor Leandro Veloso e Luiz Eduardo. Então, assim, é muito conteúdo, é muita coisa legal. Então, lá dentro você vai ter todas as aulas de peças e todas as aulas de teoria. E além de ter todas as aulas de peças, todas as aulas de teoria, que é coisa pra caramba, você toda semana tem uma aula ao vivo, uma monitoria para te auxiliar durante essa preparação. Então, aula ao vivo com o professor, monitoria com seu agente de aprovação. Meu agente de quê? Agente de aprovação? Agente de aprovação. É aquela pessoa que vai te auxiliar durante esse período, durante essa preparação, que vai ficar no seu pé, vai ficar dia a dia com você. E como ele faz esse tipo de preparação? Primeiro, a gente tem um grupo no Facebook. Então, se você não é adepto, se você não usa o Facebook, a gente vai estar sempre em contato por e-mail. Então, olha o seu e-mail, não deixa o nosso e-mail cair na sua caixa de spam, vamos dizer assim. Então, toda semana, todos os dias, a gente faz um contato com você. Tanto para te avisar que tem algum tipo de modificação no site, ou algum tipo de novidade, algum tipo de evento ao vivo que vai te ajudar durante essa preparação. Então, qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. A gente não tem nenhum tipo de receio de receber dúvidas dos alunos. Então, você pode entrar em contato. Além disso, a gente tem lá no site, além de todas as aulas já gravadas e todas as aulas ao vivo que vão ter durante a semana, bem como monitorias, lá no site você vai encontrar materiais em PDF. Então, a gente tem plano de estudos, raio-x das peças antigas, raio-x das questões antigas. O que é isso, raio-x? É uma análise que a gente faz das provas anteriores para te mostrar exatamente o que mais caiu. Então, você começa estudando, já sabe o que mais caiu. Por exemplo, em Direito do Trabalho, quais são as 3 peças que mais caem? Quais são as 3 peças que necessariamente, que é fundamental que você conheça, que você saiba redigir para levar para o dia da sua prova? Recurso ordinário, reclamação trabalhista e contestação. São as 3 peças fundamentais que você precisa, por exemplo, levar para a sua prova. Então, é isso que vai estar lá no raio-x. Vão estar exemplos, vão estar análises anteriores do que cai em questões, do que cai na peça, para que você consiga se organizar, se orientar da melhor forma. Além disso, além desse tipo de orientação, né, que a gente faz também uma programação. Então, toda semana tem um calendáriozinho. O professor Eduardo Valadares, toda quinta-feira, vai estar com você, te auxiliando, te dando uma orientação sobre a sua segunda fase. Então, toda semana, quinta-feira, a partir do dia 14 de dezembro, ou seja, na semana que vem, então dá tempo de você chegar e ser o nosso aluno, de estudar com a gente. Se a semana que vem é outra, né? Toda quinta-feira vai ter uma live no Facebook auxiliando você na sua preparação. Te auxiliando como? Com metodologia de estudo, como controlar a ansiedade. A gente sabe que fica nervoso, a gente sabe que fica ansioso. E, gente, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Então, a gente acha que tem muito pouco tempo para estudar, tem muita coisa para estudar. Às vezes, a gente não sabe bem como controlar isso. Isso é um problema, né? Isso acaba acumulando, a gente acaba ficando muito nervoso em relação ao que a gente precisa fazer durante essa preparação, porque é muita coisa, pouco tempo, muito conteúdo, às vezes conteúdo novo, você não sabe como redigir as peças, você não sabe como estruturar as peças, então por isso que a gente está aqui, por isso que você precisa começar desde já a fundamentar, a resolver questões, resolver peças e assistir às aulas para você aprender a fazer isso, tá? Lá no site já tem todas as aulas de peças gravadas. E além disso, toda sexta-feira a gente divulga um simulado para que você consiga treinar. Você vai treinar fazer um simulado. Você vai treinar como se estivesse no dia da sua prova. Então, é um simulado que tem uma peça e 4 questões, para que você fique o quê? Já familiarizado com esse tipo de prova. Que você aprenda, saiba lidar, a gerir o seu tempo, a administrar o seu tempo e a resolver as questões e a resolver uma peça. Então, toda semana é um desafio diferente. Você não sabe qual vai ser a peça que você vai fazer. Então, você vai treinar como se estivesse lá no dia. Você vai precisar ler, você vai precisar identificar, você vai precisar estruturar, você vai precisar redigir, vai precisar fundamentar. Fazer esse tipo de exercício toda semana faz totalmente a diferença.
No dia da sua prova, você só vai sentar e aplicar o que você está fazendo aqui. Você vai aplicar o que você treinou durante 8, 7 semanas. É coisa pra caramba. Então, assim, estudar nunca é demais, mas você precisa estudar da forma correta. E a gente tá aqui pra te ajudar em relação a isso, tá? Se você tinha alguma dúvida com relação ao Master OAB, se continua com alguma dúvida, entra em contato com a gente tá aqui pra te ajudar, pra tirar todas essas dúvidas suas com relação à segunda fase, tá? Eu te espero aqui, um beijo e até a próxima. Espero que tenha ficado claro todos os materiais permitidos e proibidos. Tem alguma dúvida, só voltar o vídeo aí para que vocês consigam anotar todas essas informações. Um beijo e até a próxima. Tchau!